Romance na quarentena. Missão impossível? Achei graça quando recebi uma mensagem de uma amiga falando que ficava louca com quem conseguia dar conta de tudo durante a quarentena. Conseguia dar conta dos filhos, fazer ginástica, fazer uma dieta equilibrada e ainda meditar. Ela falou assim, e o pior é que ainda divulga tudo isso para o mundo, né? Essa vida plena na quarentena que eu mesma não consigo encontrar. Aí na sequência ela falou assim, Maria, e você? Como você consegue dar conta de tudo isso? Aí quando ela falou isso eu só dei risada, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês. No começo, no início da quarentena, eu estava literalmente surtando. Eu não sabia mexer na plataforma de EAD dos meus filhos. O caçula, que precisava mais de ajuda, ficou atrasado um mês para mandar as lições da escola. Depois que eu consegui aprender e mandar tudo para eles lá. Eu não estava acostumada a ficar o dia inteiro na frente tendo reuniões, né, na frente do computador. E aquelas reuniões intermináveis, aí quando chegava a hora do almoço não tinha nada preparado. Então, literalmente, eu estava surtando. E aí, lavar banheiro, lavar roupa, passar... Não, passar eu resolvi uma solução, tive uma solução. Eu deixei de usar qualquer roupa que tenha que passar. Agora eu só uso assim, ó, roupa que você lava e não passa, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi se adaptando a essa nova realidade. Eu sei que cada um ele tá no momento, né? Então, tem gente que tá com dificuldade para comer, tem gente que não quer que a quarentena acabe para ficar em casa, existe aqueles que estão morrendo de medo do que vai acontecer no futuro, e ainda tem muitos empresários com essa possibilidade de fecharem os seus negócios ou que já fecharam, né? Mas o que eu percebo é que para muita gente, para muitos, essa quarentena foi um verdadeiro presente para aprendermos a conviver em família e principalmente com os nossos companheiros. Quem aqui já tinha se esquecido de como que era jantar todos os dias em família, né? Com os seus filhos, com o marido ou sua esposa. E eu vou dizer que não é nada romântico dividir as tarefas do dia a dia. Tipo, tirar o lixo da cozinha, limpar a casa, mandar a lição dos filhos pelo link da escola, né? Mas o que a gente percebe é que o romance começa quando a gente consegue despertar essa consciência de como as relações sistêmicas interferem na nossa família e no nosso romance, né? No nosso relacionamento. E a gente começa dizendo assim, que não existe certo e errado e que a gente não vai julgar nada, tá? Eu vou dar um exemplo de como a gente consegue ter mais equilíbrio usando e aplicando as 3 leis sistêmicas. A primeira dela é a inclusão-pertencimento. A gente vê que existem muitos casais que, apesar de estarem juntos, acabam não vendo o outro, excluindo o outro. Então você vai perceber que tem muitos casais nessa quarentena que estão juntos, mas estão separados, né? Eles acabam não se olhando, né? E esse olhar, eu vou te convidar para fazer até um teste para ver se você realmente olha ou não o seu companheiro. Se você exclui, né? Apesar de estar junto na mesma casa, você o exclui ou não. O que você vai fazer? Você vai olhar de verdade para o seu marido ou para sua esposa. E aí, se você achar que está muito difícil olhar para eles, né, com carinho, sem deixar com que essas histórias de mágoa, ressentimento, tampem o seu olhar, né, deixe você com uma cortina na sua frente, o que você vai fazer? Vai olhar para ele lembrando de como você olhava quando estava apaixonada. Como que você olhava para ele quando decidiu se unir a ele, né? Com admiração, com aquele respeito. E aí você pode fazer uma lista de tudo aquilo que fez com que você se apaixonasse por ele, né? Se tiver ainda muito difícil, não, mas porque ele fez isso, começa a deixar tudo nebuloso, porque tem um monte de histórias envolvidas, né? Então você faz uma lista de tudo o que fez com que você se apaixonasse e que você gosta nele,
Porque se você começar a olhar para ele e começar a lembrar, por isso que eu estou falando de sentir e não sentir aqui na cabeça, tá? Você vai fazer uma lista com tudo que você ainda admira nele, tudo que você conseguia se encantar quando estava começando o teu relacionamento. Porque se você olhar para ele e ficar lembrando, não tirou o lixo, não me ajuda na cozinha, não ajuda a mandar a lição da criançada lá para a escola, então você não vai conseguir ter esse olhar de admiração e de carinho, né? Eu vou dar alguns exemplos do meu relacionamento. Quando estamos juntos, ele sempre me faz rir, né? Então ri dos próprios erros e daquilo que me incomoda. E aí, vou dar um exemplo de coisa boba, tá? No início da quarentena, ele recebeu uma foto de uma mulher abrindo a geladeira, toda bonita, né? Magra e tal. E aí, no final da quarentena, tava ela, a mesma mulher, na mesma geladeira, abrindo a geladeira, só que super enorme, né? Super gorda. E eu podia até ter ficado brava, mas na hora a gente achou graça. E a família inteira entrou numa dieta, né? A gente resolveu cuidar da saúde. Não apenas para ficar mais magra e tal, mas porque a gente viu que as crianças estavam com colesterol e tal. Então, o resumo é que nesse período todo, desde o dia 15 de março até hoje, né, que a gente já está no comecinho de final de junho para julho, a família inteira, tá? As crianças, eu, ele, todos nós perdemos no total quase 12 quilos, né? Bom, eu vou falar agora da segunda lei sistêmica. A segunda lei sistêmica é a ordem e hierarquia. Eu vou dar outro exemplo de como fizemos, né, durante a quarentena para termos essa questão da ordem e da hierarquia. A gente já sentava cada um na mesa, no lugar da mesa. Só que ainda não estava muito equilibrado. Aí meu marido mudou. A gente fez a dança das cadeiras. Ele mudou de posição, né? E depois a gente deixou uma cadeira para os filhos que não nasceram, e aí na ordem de nascimento das crianças, né? Então aí o meu marido acabou saindo da cabeceira, eu fiquei do lado dele e a gente se organizou para sentarmos dessa forma. Esse é um exemplo de ordem e hierarquia que você pode aplicar na sua casa. E aí deu super certo. Agora parece que a gente consegue conversar sem a criançada fazer o alvoroço na hora do jantar, no almoço, né? Foi uma forma onde a gente aplicou a ordem e hierarquia dentro de casa que nos ajudou. Bom, e aí por último, a gente pode aplicar a terceira lei, né, sistêmica, que é a lei do equilíbrio, que só existe nos relacionamentos e no trabalho. Lembrar que na lei do equilíbrio, a gente tem que compensar tudo o que é bom quanto ruim, né? Você fala, mas como que eu vou compensar algo ruim? Ele fez alguma coisa que você não gostou? Você vai fazer o seguinte, você vai devolver, mas não na mesma moeda. Você compensa um pouquinho menos, né? Então, na hora que ele gritou com você, que estava exaltado, você na hora fica quieta, não devolve, né, na mesma moeda. E aí você devolve um pouco menos. Então, se você está acostumada a colocar o prato na mesa, tal, você deixa aquele dia ele pôr o prato. Sabe? São coisas pequenas, mas assim, compensa um pouco menos. Até entrar no equilíbrio e depois você vai numa crescente. Aí você começa a compensar de um lado mais positivo, né? Eu vou dar outros exemplos pessoais, porque talvez isso te ajude a saber o que é que equilibra o seu relacionamento. O como você pode trazer equilíbrio para o teu relacionamento amoroso. Então, eu, por exemplo, eu não sei cozinhar. Então, o Marcelo, ele cozinha e eu sempre lavo a louça e arrumo a cozinha, né? Você tem que tentar perceber o que uma tarefa que você faz todos os dias representa para o outro. Pode ser, não é o meu caso, mas pode ser que para sua esposa, tirar o lixo para fora de casa é algo que ela lembra com carinho, porque é o que o pai dela sempre fazia. Então, por meio desta situação, ela pode sentir o amor do pai dela, vendo você tirar o lixo, né? Então, ela sente esse amor pelo pai e sente esse amor por você. Pode parecer alguma coisa meio louca, né? Mas muitas vezes a gente olha para o outro através dele.
Quando você consegue perceber isso, tudo fica mais leve. Deixe ele ou ela gritar com a pessoa certa. Saber que ele não está bravo com você, e sim com a pessoa que ele vê através de você, né, atrás de você, já traz um grande alívio. Bom, outra forma de trazer de volta o romance para o teu relacionamento é olhar para o seu marido ou para a sua esposa com admiração. Trazer essa admiração verdadeira no momento que ele se predispõe a fazer coisas simples, como mandar a lição do seu filho, né, para a escola, ou ele te ajuda com as tarefas de casa, como, por exemplo, cozinhar, tirar o lixo do banheiro. E eu te convido a fazer esse teste. Veja com que olhar ele retribui esse teu olhar e admiração. Recebi há pouco tempo um feedback de uma amiga que comentou que começou a olhar o marido com admiração e que depois dessa mudança de postura, eles pararam de brigar por coisas bobas, né? Então, um exemplo é que antes eles acabavam se estranhando só de perguntar assim, de quem é o dia de cozinhar hoje, né? Aí eu achei graça e fiquei muito feliz porque eles conseguiram estar bem hoje apenas com uma mudança de postura, apenas com esse olhar de admiração. Bom, para quem tem filhos, né, como eu, invente, por exemplo, as sessões de cinema no final de semana com pipoca e colchão na sala, porque durante a semana você fala assim, a gente tem que trabalhar e você tem aula, então a gente precisa dormir cedo, né? Coloca toda a criançada para dormir cedo e aí vocês vão ter um tempinho de romance, né, para vocês ficarem juntinhos. Outro jeito que eu encontrei para equilibrar o relacionamento é fazer algo que eu sei que ele gosta. Então, no meu caso, é a massagem, né? E a gente sempre brinca um com o outro falando sobre equilíbrio. Quando um faz algo grande, já avisa o outro que está devendo, né? Então, outro dia, eu comecei a fazer a massagem nas costas dele, ele nem tinha me pedido. Aí ele brincou dizendo assim, capricha nessa massagem para equilibrar essa diferença brutal no equilíbrio. E aí na hora eu dei risada, porque era verdade. Ele sacou que eu estava querendo equilibrar porque eu estava devendo, né? Então é isso. Você terá que encontrar o que assim, qual que é o jeito certo, né? O seu jeito para equilibrar o seu relacionamento. Então, vamos ver, pode ser a preparação de um jantar gostoso, fazer as compras no lugar do outro, deixar o chinelo na porta de casa para quando ele chegar da rua já tá lá, separar a toalha antes do banho, né? Ou pelo menos deixar a toalha pendurada, deixar o tubo de pasta de dente do jeito que o outro gosta, né? Um gosta no meio, o outro gosta no final, então deixa a pasta do jeito que ele gosta. Deixar a tampa do vaso abaixado, regar as plantas antes das plantas secarem, né? Tirar o lixo do banheiro antes do outro pedir, falar baixo quando o outro estiver em videoconferência, controlar a criançada quando ele estiver numa reunião dentro de casa, para não fazer barulho e não atrapalhar, levar um café enquanto ela estiver na frente do computador ou ele trabalhando, fazer um chazinho antes de dormir. Ah, e tem um exemplo que eu adoro, que eu só me peguei fazendo, né? A gente se pegou fazendo durante a quarentena. É fazer carinho com os pés durante o jantar. Então tá lá a criançada, a gente tá lá e de repente já tá os pezinhos se tocando e fazendo carinho durante o jantar, né? Outro jeito também, quando você está dormindo, cola o pé um no outro assim e deixa coladinho, já que você não gosta, às vezes tem gente que não gosta de dormir abraçado até. Pode preparar um queijo de vinho na varanda. Então, no meu caso, por exemplo, ele não bebe. Então, a gente nunca nem tem vinho em casa. Mas é um exemplo que eu enfatizo, porque você precisa achar o teu jeitinho de, aos poucos, trazer esse romance de volta para tua casa. Essa missão não é tão impossível assim, mesmo com as crianças em casa. Depois você me conta, então, o que aconteceu. E se esse vídeo te ajudou,
manda para os amigos, porque quanto mais gente feliz, né? Quanto mais pessoas estiverem felizes nos seus relacionamentos, melhor. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.